Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Mais uma vez de volta a essa casa, agora como expositor, quase sempre aqui no papel de assistido. Hoje estamos aqui do outro lado, cumprindo mais uma etapa dessa tarefa. E é engraçado que a gente vai pegando alguns temas, e eu estava até comentando com o André, alguns são temas desafiadores, e quando você se debruça no tema, ele parece mais simples. E alguns temas mais simples, quando você se debruça, eles apresentam uma complexidade que você não esperava. E a dificuldade é você falar sobre um tema que aparentemente é tão simples, né? Não, deixa vir as minhas criancinhas. E quando a gente percebe a figura de Jesus, toda a profundidade dos seus ensinamentos, não tem como a gente imaginar que essa frase, essa colocação do Cristo, tem apenas uma conotação literal, simples e pragmática. Mas antes da gente começar, eu queria agradecer mais uma vez a André pelo convite, pedir aos benfeitores da casa que nos acompanhem, agradecer a Maria Angélica por mais essa oportunidade, pedir que nos amparem mais uma vez. E toda vez que eu me coloco assim na posição desconfortável, eu confesso, de estar aqui na frente, expondo para vocês, eu sempre me questiono, será que eu tenho condição mesmo de estar aqui? Será que eu mereço falar minimamente sobre a mensagem de Jesus? E um dia me pegando com esse questionamento, com essa dúvida, eu encontrei uma explicação do Divaldo. Ele fala que, como é que a gente limpa um cano quando ele está sujo? A gente tem que passar a água limpa nele. E durante um bom tempo vai saindo barro, vai saindo aquela água suja, aquela água de cor amarronzada. Só que depois de um tempo ela começa a se tornar cristalina. E esse é o Evangelho, isso é o que o Evangelho de Jesus promove nos nossos corações. E eu quis compartilhar essa angústia com vocês, porque eu acho que o tema da noite tem tudo a ver com essa angústia que eu acho que também permeia os nossos corações. Quando a gente se aproxima de Jesus e começa a entender a sua mensagem, a gente fica perguntando, será que eu estou conseguindo praticar? Será que Jesus está realmente me transformando? Será que eu consigo exemplificar para as outras pessoas, mesmo dentro da minha casa, o exemplo que eu acredito ser verdadeiro? E aí o que eu posso dizer para vocês é, vamos deixar essa água passar por esse encanamento que ainda está um pouco com lodo, sujinho, mas vamos deixar que essa água passe. Não vamos impedir que essa água limpa passe pelos nossos corações, que certamente um dia eles serão purificados. Mas vamos nos concentrar no tema da noite. A passagem, deixai vir as minhas criancinhas, está contida no Evangelho de Marcos, também tem no Evangelho de Mateus. E é uma passagem realmente relativamente simples. Jesus estava pregando perto de uma cidade, próximo a uma cidade. Algumas pessoas em volta dele, alguns discípulos, falando sobre o reino de Deus, sobre as belezas que nós vamos encontrar na vida futura, esclarecendo as mentes e os corações, como ele sempre fazia, sem perder nenhuma oportunidade. E, em determinado momento, algumas mães caminharam até a direção do Cristo e os discípulos foram até elas, impedindo que elas chegassem até Jesus. E ela falou, olha, nós viemos trazer as nossas crianças para ver Jesus. Olha, mas infelizmente agora ele está pregando, nós não podemos interromper o mestre. Mas vai ser rápido, é apenas uma bênção. Nós queríamos muito que Jesus abençoasse as nossas crianças. Eu entendo, mas Jesus está pregando, nosso tempo é muito curto, temos que nos dirigir para uma outra cidade. Mas Senhor, nós viemos de tão longe, sinto muito. E percebendo com a sua percepção extremamente ampliada, Jesus percebe todo esse acontecimento próximo a ele e se dirige então até o local e diz, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E ele ainda reforça, não as impeçais. Em verdade vos digo, todo aquele que quiser entrar no reino de Deus deve se assemelhar a uma criança. Essa é a passagem. E quando nós escutamos essas palavras de Jesus, a primeira armadilha que nós podemos cair é de que ele falava apenas sobre as crianças, para as crianças.
ensinando aos apóstolos que toda inocência deve ser permitida, que seja esclarecida, que seja abençoada. Mas, no entanto, quando nós conhecemos a natureza de Jesus, a envergadura desse Espírito, percebemos que nenhum dos seus ensinamentos eram apenas para situações pontuais. Jesus se aproveitava de toda e qualquer situação para criar uma semente que iria germinar para sempre. Ou seja, era um ensinamento eterno. Acontece que naquele momento as consciências ainda não estavam muito ampliadas. O conhecimento que nós temos hoje não era possível naquela época. Então, Jesus aproveitou sim para naquele momento orientá-los. Toda inocência que quiser ser esclarecida, que quiser receber uma bênção, deve ser permitida, não assim pensais. Mas será hoje, aplicando o conhecimento que nós temos do Evangelho, do Consolador, após o advento do Espiritismo, nós podemos entender que esse ensinamento se dá apenas às crianças? Que esse ensinamento se restringe apenas àquela situação pontual? Para que nós possamos juntos tomar essa conclusão, eu acho que é importante nós entendermos quem é Jesus. Que ser é esse que nos conduz? Porque muitas vezes, da forma até automática, a gente fala, é o guia modelo, Jesus é o guia modelo, Jesus é o Salvador, é o Consolador prometido. A gente dá uma série de rótulos para o Cristo. Mas nós sabemos exatamente o tamanho desse Espírito. Allan Kardec, na codificação, no Livro dos Espíritos, nos trouxe a classificação dos Espíritos. Para facilitar o entendimento, Kardec agrupou em 3 grandes grupos. A escala possui diversos degraus, não apenas 3. Mas para facilitar, inclusive, a codificação, para Kardec saber com que tipo de espíritos ele estava interlocutando, ele agrupou em 3 grandes grupos. E quais são esses grupos? O primeiro deles, dos espíritos imperfeitos, que infelizmente é onde nós estamos. Se tem algum espírito puro entre nós, me perdoe, mas acredito que a maioria de nós ainda está nessa escala, por isso estamos aqui. Os espíritos imperfeitos, eles têm o bem e o mal vivendo em conjunto, convivendo dentro de si, não harmoniosamente, né? Existe sempre um conflito. Então, nenhum ser humano encarnado é só bom ou só mal, só pratica atos bondosos e nem atos maldosos. Nós estamos o tempo inteiro oscilando, e essa é a dificuldade, inclusive, dos espíritos benfeitores de nos auxiliarem. Porque uma hora eles conseguem se aproximar quando nós estamos mais calmos e receptivos. E outra hora eles têm dificuldade de nos amparar quando estamos mais raivosos. E essa primeira escala, ela não é uma escala que nos coloca numa questão pejorativa. Não temos que vê-la como um demérito. É apenas uma condição do espírito. Iremos todos um dia evoluir. Estamos aqui diante de vários Cristos. É que cada um no seu tempo. Mas hoje a nossa condição é essa, de seres imperfeitos em evolução. A segunda escala é a escala dos espíritos bons. São aqueles espíritos que já venceram a maioria das suas inclinações negativas. Se colocarmos eles em prova de várias situações, na maioria delas, eles vão agir com bondade, vão agir com ponderação, com paciência, com tranquilidade. Esses, inclusive, são os benfeitores que vêm nos auxiliar. São aqueles que já passaram por situações que nós vivemos, entendem os nossos medos, as nossas angústias e dificuldades, e vêm até nós para continuarem o seu processo evolutivo de melhoria, nos auxiliando. Essa é a segunda escala dos espíritos. Então Kardec agrupou um terceiro grupo, os espíritos puros. E nessa escala é onde está Jesus. Esses espíritos têm total predominância sobre a matéria, total domínio sobre ela. Já venceram todos os seus vícios e defeitos, passaram por todas as provas, venceram todas as dificuldades e conseguiram assim se renovar. São chamados seres bem-aventurados, ditosos, que estão em conjunção com os mundos mais perfeitos que também convivem.
Mas para a nossa didática, o que é importante? Dentro da escala dos espíritos puros, quando nós chegarmos lá, e um dia todos chegaremos, inicia-se uma nova evolução. Então, quando chegarmos a espíritos puros, não iremos nos aposentar. E não é por culpa da nova regra da Previdência. É por culpa de Deus. É a lei divina que nos impõe. Porque também imaginemos como seria a vida se nós, ao atingirmos a condição de espíritos puros, simplesmente ficaríamos entregues ao ócio. Se somos seres infinitos, eternos, imagina viver a eternidade sem nada para fazer. Não teria nenhum propósito ser assim. Então, dentro da lei divina, quando atingirmos a escala de espíritos puros, iniciaremos uma nova jornada. No topo da jornada dos espíritos puros está a esfera dos Cristos. E é aí que Jesus se encontra. Por isso, Jesus Cristo, por se tratar da esfera crística. Nessa esfera, só para termos noção da grandeza desse espírito, a comunhão com Deus é absoluta. Existe uma relação direta. Quando o Pai pensa, esses espíritos conseguem captar e colocar a sua vontade em prática. Esse é o nível de comunhão que Jesus tem com o Criador. Se ainda não ficou claro o tamanho e a envergadura desse espírito, vamos aumentar um pouco a nossa visão. O nosso planeta tem cerca de 5 bilhões de anos de existência. Jesus participou do planejamento do nosso planeta. E hoje ele é o governador planetário. Ou seja, quando nós nem pensávamos, nem tínhamos consciência de que já existíamos, Jesus já era um espírito puro. Quando este planeta se fez, Jesus já era um Cristo. Por que toda esse ímpeto de convencimento e de explicação sobre o tamanho desse espírito? Para que nós possamos entender que esse ensinamento não pode se dar numa situação desse tamanho. Não faria sentido o Cristo passar 1000 anos se preparando para encarnar só para explicar sobre as crianças que poderiam vir até ele numa situação pontual da história quando esteve conosco. O mestre aproveitou a situação para plantar uma semente, para nos dizer que as crianças não são só as crianças do corpo físico, que não são só os pequeninos de idade, mas são os pequeninos próximos a ele, perto de Jesus. Nós somos as crianças, nós somos os pequeninos. Esse é o ensinamento que Jesus queria que hoje nós tivéssemos em mente. Para nos humilhar? Não. Para fortalecer dentro de nós a confiança de que temos um irmão mais velho que fez nele toda a reforma que ele agora nos ajuda a fazer. Jesus não nos fala sobre um processo filosófico, sobre uma projeção de algo que ele acredita que possa funcionar. Ele nos fala sobre tudo que ele já viveu, tudo que ele já superou e que ele sabe que do jeito que ele nos orientou, nós também iremos superar, com menos dores, com menos dificuldade, com mais amorosidade, com mais tranquilidade. E dentro desse capítulo, para falarmos mais especificamente do tema da noite, o item "Deixai vir a minhas criancinhas" está presente no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas que capítulo é esse? O capítulo 8 fala sobre a pureza de coração. Bem-aventurados os que são puros de coração, porquanto verão a Deus. E o que mais chama atenção nesse capítulo é simplesmente o título dele. Quando Jesus nos fala no Sermão do Monte sobre as bem-aventuranças e nos diz que bem-aventurados os puros de coração, porquanto verão a Deus, será que Jesus está nos falando que nós vamos conseguir enxergar a Deus com os olhos físicos, com o nosso olhar material? Segundo Kardec, os atributos da divindade, um deles é que Deus é imaterial. Então Deus não tem forma, Deus não tem braço, Deus não tem cabeça, orelha, olhos, corpo. Então nós não vamos conseguir enxergar a Deus com os olhos materiais. Então, por que Jesus nos fala que a pureza de coração não nos permitirá ver a Deus?
Por que nós veremos a Deus? Onde nós podemos ver a Deus? Não seria com os olhares do Espírito? Em quais situações nós podemos de fato ver a Deus? Vou contar uma historinha para ilustrar, para ver se a gente consegue junto ver a Deus. Vamos imaginar que nós ficamos sabendo de uma notícia aos nossos olhos trágica. Uma mãe que perdeu um filho com 8 anos de idade. Certamente todos nós ficaríamos consternados. E em alguns momentos poderíamos até pensar: puxa, que injustiça, coitada dessa mãe. E essa criança não teve nem a oportunidade de chegar à vida adulta. Onde está Deus? Que Deus é esse que permite que isso aconteça? Vamos confessar, quantos de nós já não se questionaram sobre isso? Como pode uma mãe perder um filho? Agora vamos deixar que a pureza de coração, que essa água cristalina passe pelos nossos corações. Vamos projetar essa história sobre um olhar mais amplo, colocando o aspecto espiritual. Vamos imaginar que na última existência, essa criança desencarnou com 50 anos de idade, cometeu suicídio. No seu planejamento espiritual, ela teria que viver até os 58 anos de idade. Mas ela passou por um trauma muito forte e infelizmente sucumbiu. Não conseguiu resistir às dores e acabou cometendo um ato extremo. Mas por que ele fez isso? Esse nosso personagem era casado e a sua esposa se interessou por uma outra pessoa. Não satisfeita, ela conspirou para lhe tomar todos os bens. Fez com que ele assinasse na confiança alguns papéis, levou assim todos os seus bens materiais, colocou os filhos contra ele e fugiu com essa outra pessoa. Então o nosso personagem se viu totalmente desamparado, sem a família, sem a esposa, sem os bens materiais, e aí acabou cometendo suicídio. Aplicando a pureza de coração, podemos olhar para essa mesma situação nesta vida com que olhar? Vamos aplicar o amor divino nessa história. Imaginemos que essa mãe, que foi a esposa na vida passada, recebe este antigo marido como filho e o ama como nunca amou ninguém na vida, em nenhuma vida. Entrega toda a sua vida a esses 8 anos dessa criança, que também se sente profundamente amada, mas que acaba desencarnando tão pequenino. Mas por quê? Porque precisava cumprir aqueles 8 anos que ficaram faltando da última encarnação. Precisava cumprir este período para que continuasse a sua jornada. Olhando sobre essa ótica, nós achamos que é um castigo de Deus, ou que é a bondade divina acontecendo, ou que é Deus agindo nas nossas vidas. E essa mãe, podemos nos perguntar, e agora? Ela está sendo castigada? Não. Não existe castigo na providência divina. O que existe é plantio e colheita, ação e reação. Ela mesma plantou isso numa outra vida, e nessa apenas a colheita teve que ser feita de forma compulsória. Porém, o amor dedicado a essa criança desatou os laços do ódio, fez com que ela resgatasse os erros do passado, a libertou dessa dívida para que ela também pudesse seguir a sua existência. Infelizmente, a dor é algo inevitável. Ela precisava também da dor, para sentir a angústia de estar totalmente desamparada. E assim vencer essa inclinação negativa e, quem sabe, nunca mais errar com mais ninguém. Pelo menos não nesse aspecto. Vocês acreditam que quando aplicamos essa pureza de coração, nós estamos conseguindo ver Deus agindo? Conseguimos ver Deus aqui atuando? E quando perdemos um emprego? Ficamos desesperados? Para depois de um tempo
conseguirmos algo melhor e falar, agora eu entendi. Acontece que a nossa visão ela ainda é muito limitada. Deus consegue ver toda a nossa existência. Não precisamos nem chegar a Deus, podemos falar apenas de Jesus, apenas, né? Nós olhamos para nós e vemos esse ser imperfeito, ainda com dificuldades, com traços que não gostamos. Jesus já nos vê espírito puro. Por isso a paciência, por isso o amor. Ele consegue enxergar não o que nós somos, mas aquilo que um dia nós iremos nos tornar. E dessa maneira ele consegue nos conduzir com todo o amor e com toda a paciência, porque a pureza de coração já reside nele. É isso que precisamos entender com esse capítulo. Assim nós conseguiremos ver a Deus, aplicando a sua bondade em nossas vidas, entendendo que independente do que aconteça, foi o melhor para nós. É muito difícil nós conseguirmos ter essa visão todo o tempo. Mas se nós pararmos para pensar, se nós aplicarmos a pureza de coração, veremos que sempre o melhor está acontecendo. E se vocês não acreditam nesse pequeno palestrante, lembremos das cartas de Paulo. Quando Paulo nos diz em uma das suas cartas, em tudo dai graças. Paulo não falou, quando ganhar na loteria, dai graças. Quando o seu time ganhar, dai graças. Quando tiver tudo bem na saúde, dai graças. Não. Em tudo, dai graças. Porque Paulo conseguiu, ao longo da sua trajetória, a se aproximar dessa comunhão com Deus. Entender que todas aquelas dificuldades que ele passava na vida dele, eram para fortalecê-lo. Era para melhorá-lo. Era para que ele tivesse ainda mais vontade de investir no Evangelho, de acreditar em Jesus, de promover a renovação que ele precisava. Por isso que ele nos disse, em tudo dai graças. Qualquer situação que vocês, que nós, que eu estejamos vivendo neste momento, o melhor está acontecendo. Acreditem, confiem. Para que nós não fiquemos apenas no entorno do nosso tema, é importante que nós adentremos a ele. Mas sem entendermos quem está nos conduzindo, e não sou eu, é Jesus, sem entendermos o capítulo onde está inserido a pureza de coração, não conseguiríamos interpretar essa passagem de uma forma mais ampla, uma forma que o Evangelho nos pede que nós interpretemos. Porque quando Jesus diz, deixai vir a mim as criancinhas, e nós nos colocamos nessa condição, nós já automaticamente deixamos de lado a questão física. Não estamos mais falando de crianças do corpo físico. Estamos falando de crianças espirituais. Estamos falando de nós, os pequeninos. Porque perto de Jesus nós somos. E quando Jesus diz, deixai vir a mim, podemos interpretar como um viés educativo. Por quê? Porque seres imperfeitos conseguem fabricar uma obra perfeita? É possível isso? A perfeição só pode vir de alguém que é perfeito. Em determinados momentos, quando nós temos sob nossa tutela uma criança, um jovem, seja nosso filho ou de alguém que tenhamos contato, em algum momento seremos colocados em uma situação onde a nossa capacidade intelectual, o nosso conhecimento, a nossa vivência não serão suficientes. E quando falamos de pureza de coração, falamos também de humildade, de simplicidade, de reconhecermos o nosso tamanho. E é nesse momento que nós temos que deixar ir até Jesus. Se as nossas crianças precisam de orientação, contam com os pais para isso, confiam em nós. Afinal, elas não existiriam sem essa confiança cega, porque não conseguiriam nem sobreviver após o nascimento. Mas em determinado momento precisaremos imputar neles os princípios que irão modificar não só a vida deles, não só da sociedade que eles estarão inseridos, mas no mundo. Afinal, o mundo que nós hoje nos incomodamos é uma herança de crianças do passado. Crianças essas que talvez não tenham recebido os princípios do Evangelho. E por que eu falo em princípios? Porque em nenhum momento regras resolveram o problema. Não podemos comer aos sábados,
não podemos usar determinada roupa, não podemos sair desse jeito, não podemos falar com aquela pessoa, não podemos gostar daquela outra. Durante séculos e séculos, os religiosos imputaram regras, proibições, dogmas. E, pelo que nós podemos enxergar no mundo, não funcionou. Por que Jesus trabalha então com princípios e não com regras? Porque regras não se aplicam a todas as situações. Eu, por exemplo, não posso furtar um carro. É crime, certo? É uma regra da sociedade, é uma lei. Mas se algum de vocês aqui estiver passando mal e algum carro estiver ali fora com a chave na ignição e eu pegar e levá-los para o hospital, existe uma prerrogativa na lei, inclusive, para isso. Mas se eu fosse aplicar a lei cegamente, eu teria que deixar a pessoa desencarnar? Não faria sentido. Como é que Jesus nos ensina, então? Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os misericordiosos. Amai ao próximo como a ti mesmo. Não são esses os ensinamentos do Cristo? Porque quando nós conversamos com uma criança e falamos, não use determinada substância porque é ruim, é uma regra, é uma imposição. Se nós aplicarmos o Evangelho, quando ela estiver sozinha numa festa com os amigos e for tentada, qual será a escolha que ela fará? Qual a chance da nosso ensinamento versus o de Jesus? E isso não desmerece o papel dos pais. Jesus não falou, terceirizai a mim as criancinhas. Temos o nosso papel, deixai vir a mim. O nosso papel de educadores, de tutores, é saber o momento em que se esgota a nossa capacidade humana e inicia o momento de buscarmos a Jesus. Quando trazemos as nossas crianças aqui ao Evangelho e confessemos como os pais, muitas vezes elas vêm contrariadas porque preferem estar no videogame, preferem estar na televisão, no Netflix. Não, mas eu tenho que forçar. Cabe a cada um. Mas será que essa criança tem a condição já de escolher? Ou será que os valores que ela está recebendo agora não irão lhe livrar de uma situação extrema daqui a 15, 20 anos, que nós não temos nem a chance de saber que ela irá passar? Por isso precisamos entender que os ensinamentos de Jesus são eternos. Quando ele fala, deixai vir a mim as criancinhas, há 2000 anos atrás, tinha uma conotação e uma semente foi plantada, para que hoje nós pudéssemos juntos pensar, mas espera aí, quem são as crianças? São as nossas e somos nós mesmos. E podemos dar ainda uma outra interpretação. Quando Jesus diz, deixai vir a mim, será que ele não está dizendo, não as impeçais? Se não seria uma súplica do Cristo? Por favor, deixa vir. Mas por que o mestre deixaria essa conotação na passagem? Por que ele falou, deixai vir a mim? Não as impeçais. Como é que nós podemos nos tornar impeditivos de chegar até o Cristo? Todos nós estamos aqui hoje por um motivo. O único que nos une é a crença de que Jesus é o caminho. Eu imagino que esse seja o princípio que nos une aqui. Se nós acreditamos no Mestre como caminho, e nós representamos a ele junto à sociedade, quando nós, numa situação de conflito, cedemos às tentações humanas e acabamos revidando uma agressão, as pessoas que estão à volta e sabem que nós vemos aqui, que nós somos cristãos, vão imaginar o quê? É isso que Jesus tem para mim? Então eu não quero. Nós não estaríamos impedindo que outras pessoas chegassem a Jesus? E nós? Quando nós somos colocados numa situação que atesta a nossa paciência e nós falhamos, e nós vamos falhar, porque nós somos seres imperfeitos ainda, não é para haver martírio, mas quando nós falhamos, dentro da nossa casa, será que eu estou contribuindo para que meus filhos queiram vir à evangelização? Ou que eles nos digam,
Mas se você não tem paciência comigo, é isso que Jesus vai me ensinar lá na evangelização infantil? E ainda, durante muitos e muitos séculos, Jesus foi colocado na cruz e foi comercializado como um líder religioso que salvaria as pessoas no estalar de dedos. Durante quantos séculos, quantas consciências foram impedidas de chegar a Jesus? E não é porque nós estamos aqui hoje representando o espiritismo ou a doutrina espírita, porque o espiritismo é muito maior, que nós estamos numa condição melhor, ou estamos impedidos de cometer os mesmos equívocos. Quando nós criamos regras humanas que dificultam o acesso à mensagem do Cristo, nós estamos deixando com que as pessoas cheguem até Ele? Como é o nosso comportamento junto à sociedade? Eu estou permitindo que as pessoas, através do meu exemplo, cheguem a Jesus ou não? Porque imaginemos, nós um dia já fomos muito mais impacientes, intempestivos, tivemos muito mais irritação. Certamente a mensagem do Cristo, a experiência, as situações que nós vivemos vão nos melhorando. É aquele Natal de família, acalorado, onde sempre acabava em discussão, e a gente às vezes era o mentor da confusão. De repente a mesma situação acontece e nós nos calamos. Ou contribuímos com uma fala de conciliação. O que será que a gente causa nas outras pessoas? Nossa, mas como ele mudou? O que aconteceu? Será que nesse momento eu não estou deixando as pessoas chegarem até Jesus? Porque o mestre não vai vir pegá-las pela mão. Ele conta com a gente para fazer o trabalho. Cada um com o seu pequenininho. Ninguém vai mudar o espiritismo no mundo ou vai abraçar a obra de Jesus sozinho. Nem ele nos pediu isso. O que ele nos pediu foi: faça a sua parte. Tire a corrupção que existe dentro de você. Depois, na sua família. Depois, na sociedade. Hoje vivemos tempos difíceis. Acessamos o Facebook, entramos nos restaurantes, nas rodas de amigos, e a discussão é a mesma. É o A ou é o B? É o B ou é o A? E promovemos que tipo de discussão nesse contexto? Importa para a gente, do ponto de vista espiritual, material, temos que ser ativos, conscientes, participativos, também é o nosso papel. Mas espiritualmente, importa para a gente se é o A ou se é o B? Porque o governador planetário, quem está no leme tocando, é Jesus. Gente, eu vou falar por mim. Não tem como dar errado. Pode ser o A, pode ser o B, o C, o J, pode ser nenhum. Não tem como dar errado. O planejamento já foi feito. Esse planeta já está redimido. Cabe a nós definir o que tempo vai ser. Vai ser 1000 anos, 2000, 5000. Mas que ele já está regenerado, ele está regenerado. Cabe a nós saber qual é o papel que cada um vamos nos desempenhar na regeneração planetária. Porque a regeneração planetária não é a mudança num estalar de dedos, numa virada de datas no mundo. É uma transformação interior. E quando Jesus diz: deixai vir a minhas criancinhas, que nós peguemos as nossas crianças, os nossos corações e entreguemos a Ele para que herdemos um futuro melhor. Mas por que herdemos? Porque nós vamos voltar. Alguém acredita que não vai voltar? Ninguém está tão ruim assim, gente. A gente vai voltar. Então, que mundo a gente vai encontrar? Porque educar as crianças hoje, se a gente for olhar até do ponto de vista egoísta, é para a gente mesmo. Porque elas vão ser os filhos, os pais, os avós, os bisavós, e nós vamos voltar como os filhos, como netos, como bisavós. Esse é o ciclo. Agora, o que Jesus continua nos perguntando é: em que tempo? O que está faltando? Porque a gente sempre
fala sobre isso, a gente aceita, a gente estuda, a gente lê, a gente pratica e cai, mas quando é que nós vamos dar esse salto? O que está faltando? Não é informação, não é vontade, porque eu acredito na nossa vontade. O que está faltando? Pureza de coração? Fé? O que está faltando para que a gente se abrace e vá de uma vez fazer a renovação que nós precisamos fazer dentro de nós? Não é para sair quebrando tudo, nem para sair amando todo mundo por aí, nem vigiando o outro, sem euforia. Podemos ter empolgação, mas euforia não. Euforia dura 5 minutos. É preciso que nós também entendamos as nossas capacidades, as nossas limitações, não como seres limitados, mas como espíritos ainda imperfeitos. Também não vamos massacrar nossas crianças. Você tem que ser que nem Jesus. Não, calma. Não estamos falando disso. Mas quanto de nós já não se viram em dificuldade junto a uma criança com uma pergunta difícil? Ah, brigou na escola. O amiguinho mordeu 2 vezes na escola. Quantas vezes nós já não escutamos? Amanhã você vai lá e morde ele também. Não é verdade? É um ato pequeno, mas qual será a semente que eu terei plantado nessa criança? Ou então, você não vai dividir o brinquedo, amanhã eu vou dar o brinquedo para o primeiro mendigo que passar. Então nós vamos ensinar a caridade através da imposição, da força. Será que vai funcionar? Será que isso é deixar ir até Jesus? Eu acho que minimamente nós entendemos o que devemos fazer, como foi a passagem, o que Jesus queria nos dizer. Acho que deu para fazermos uma interpretação até interessante sobre esse ensinamento. Mas por que nós devemos fazer isso? Porque a doutrina espírita, desde a sua concepção, foi uma doutrina muito pautada na ciência. E a ciência é questionadora. É importante que nós tenhamos uma fé raciocinada para não sair daqui achando que é assim e acabou. Por que nós devemos fazer isso? Tem que existir um motivo. Porque a experiência de Deus se dá no encontro que nós temos com o outro. A gente não consegue fazer a experiência de Deus sozinho. A gente consegue, numa oração, sentir a conexão. A gente consegue, no momento de dificuldade, sentir o amparo. Mas a experiência da transformação, pautado pelos ensinamentos de Jesus e conectado com Deus, a gente não consegue fazer sozinho. Como é que você é paciente sozinho? Como é que você deixa de ter raiva sozinho? Como é que você consegue disseminar amor sozinho? Então, quando ele diz da pureza, deixar ir a ele, o que ele está falando? Renovem os corações, porque vocês precisam conviver, vocês precisam trocar. É com o outro que nós vamos exercitar essa experiência. É amanhã no trabalho, quando tiver aquela pessoa difícil que vier nos provocar, nos fazer as piadinhas, a gente não vai reagir. Essa é a pureza de coração. É nas situações pequenininhas, porque quem é fiel no pequeno é fiel no grande. Primeiro a gente tem que começar pequenininho. Como nós vamos ir até Jesus sem passar pelo outro? O outro é a conexão mais próxima que nós temos de Deus. Na nossa casa, com os nossos amigos, na nossa família. Temos aquele primo difícil que toda vez que vem é mal educado, bota o pé em cima do sofá, não lava a louça. Ele é a melhor pessoa da sua família. Ele é o seu educador. Como é que a gente leva ele até Jesus? E para não sairmos daqui apenas nos sentindo pequenininhos, nós temos que lembrar que tudo isso que nós falamos aqui se resume a uma única palavra: amor. Um sentimento muito difícil de percebermos. Porque quando nós estamos com raiva, a gente faz aquela cara assim, o pessoal fala, ih, está com raiva.
Quando você está triste, você fica meio cabisbaixo, você fala, está triste. Mas como é que você olha para alguém e fala assim, nossa, aquela pessoa está amando? Você pode achar que ela está apaixonada, porque fica cara de bobo, mas o amor não é bobo. Essa amorosidade que a gente vem buscar aqui, na verdade, a gente só vem lembrar dela, porque ela já está dentro de cada um de nós. Ninguém entra numa casa como essa se já não ama. Que nós pratiquemos então esse amor e que deixemos todos aqueles que tiverem vontade, inclusive nós, de irmos até Jesus. Que Deus abençoe a todos e que Jesus permaneça sempre presente nos nossos corações.